Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Grande Deus, eterno Pai que está no céu. Nesta hora, Senhor, eu bendigo o teu nome, Senhor. Te louvo e te agradeço pela noite que tu nos concedeu. Te louvo e te agradeço, meu Deus, por tu estar em nosso meio, que a tua palavra relata, onde tiver 2 ou 3, reunido em teu nome, tu se faz presente. E eu te agradeço, Senhor, por tu estar no nosso meio, Pai. Muito obrigada. Nessa hora te pedimos que tu abra o nosso intelecto, nos dê sabedoria divina, Pai, para sabermos interpretar a tua palavra, que é vida e eficaz. Deus, fala conosco nessa manhã. Que tu venha falar, Pai, com todos quanto irá ver esse devocional. Que tu venha, Senhor amado, contemplar todos e falar o coração, Senhor, de todos. Tua palavra, Senhor, é que segue. O teu poder é que segue. E nesse momento, Pai, venho também colocar na tua presença, Senhor amado, o nosso irmão Fábio. Deus, ele queixou que sentiu, Senhor, esse mal sobre os seus olhos. Eu também senti, Senhor, ontem à noite. E nesse momento, Pai, com a autoridade do nome de Jesus, eu digo, inimigo da minha alma, pega esse mal que vem assolar os olhos do Fábio, pega esse mal que tu vem assolar os meus olhos também, bata de retirada, nós não chamamos nem convidamos você para vir nos atacar. Porque o sangue de Jesus é que tem poder em nossas vidas. E profetizamos a bênção nessa manhã sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, inimigo da minha alma, tu não tem poder de tocar sobre nós nesta bancada. Nesse momento que estamos clamando o nome de Jesus, que é sobre todos os nomes. E te digo, inimigo, bata de retirada agora, em nome de Jesus. Pai, te apresentamos também a vida do Roque. Deus, que tu toma ele nas tuas mãos, meu Pai, onde quer que ele esteja. Seja com ele nesse momento, dando autoridade, Pai, sobre ele, Senhor. Onde colocar a planta dos pés dele, que seja dele em nome de Jesus. Pois assim, Senhor, tu fala, onde nós colocamos a planta de nosso pé, é nosso. E que tu venha agir na vida dele, onde ele estiver, Senhor. E que todos nós, quando levantarmos a nossa mão, que seja sem ira e sem contenda, e que tu venha receber, Pai, todos os louvores que saem de dentro da nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, certa da vitória, porque tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pedimos com fé, crendo, nós recebemos, porque tu és Deus para sempre. Em nome de Jesus, assim se faz. E assim seja, em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos ler, né? Aqui na carta de Pedro, né? Que é a segunda, capítulo 2, nós vamos falar nessa manhã sobre os falsos mestres, que está acontecendo hoje, né? Que é a palavra, e a gente não tem para onde correr, tem que acontecer mesmo, é os falsos mestres, né? Os falsos profetas que estão por aí, a gente tem que ter vigilância nesse momento, né? Para poder a gente não ser engodado pelas falsas doutrinas sobre as coisas que não vêm de Deus. Os falsos mestres. Assim como surgirão falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresia destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles, o caminho da verdade será difamado, pois, por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda,
e a destruição deles não caiu no esquecimento, pois Deus não nos poupou anjos, não nos poupou, não, pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu com corrente de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra. Ordenou as ruínas completas, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Do 7 Lucas. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois, vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São, nó, são nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês. Cometem adultério com os olhos e abrigam um desejo insaciável de pecar. Seduzem os instáveis e são bem treinados na ganância. Vivem sob maldição, desviam-se do caminho reto e seguem os passos de Balaão, filho de Beor, que amou a recompensa que receberia por fazer o mal. Balaão, porém, foi refreado em sua loucura, quando uma jumenta, que não fala, o repreendeu com voz humana. Eles são como fontes secas ou a neblina levada pelo vento, e estão condenados às mais escuras trevas. Com palavras vazias, proclamam sua grandeza imaginária e apelam para desejos carnais distorcidos, a fim de atrair de volta ao pecado aqueles que mal escaparam de uma vida enganosa. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Portanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo,
Sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao esbanjedouro de lama. Amém? Bendito, bendito seja o nome do Senhor, né? Assim como surgirão falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresia destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, a palavra de Deus, ela nos relata, né, que nos finais dos tempos apareceriam os falsos profetas, os falsos mestres, falsos doutores, e da palavra relata também, né, que os falsos mestres, eles são arrogantes, eles tentam formar nova estratégia ou novas coisas da palavra, traz coisas diferentes para poder enganar, né, os que estão vivendo a palavra verdadeira e a palavra genuína, né? Então, a gente tem que ficar atento para que a gente não possa ser engodado por isso, ficar alerta. O que nós estamos vendo por aí são as falsas doutrinas, são os falsos mestres que vêm daquele jeito mesmo para querer inibir a nossa passagem para o que é certo, para o que é correto. Nós não somos mais meninos para poder sermos enganados com vãs palavras e com falsos ensinamentos, né? E que é heresia. Em Efésios, o capítulo 4, 14, né, nos ensina, relata para nós que nós não somos mais meninos para poder ser enganados com falsas promessas e com falsas palavras. Então, devemos estar sempre na dispensação do Espírito Santo de Deus para que não venhamos ser enganados. O irmão Lucas, lê aí o 4, Efésios 4, 14, que vem a confirmação, né? De nós não somos mais meninos para sermos enganados e passarmos não, aliás, inclusive, eu vou dizer a palavra se chavezinha que baiano gosta de usar. Nós não devemos ser Maria vai com as outras. Chegou uma pessoa ali e está trazendo a mensagem, está falando que é em nome de Jesus e acaba não sendo nada em nome de Jesus, né? São pessoas hereges que chegam, que vêm, que aparecem para trazer falsas doutrinas sobre a vida da gente. Qual que é o Lê aí, versículo? Efésios 4:14. 4:14. É. Hum. Ó, deixa eu ver se dá para ver. Tá até marcado aí. Glória a Deus! Aleluia! É assim, o Espírito Santo testifica a verdade. E quando Deus quer falar conosco, ele faz assim, né? Nós estamos ligados, nós somos como uma tomada de energia ligada lá, e o Espírito Santo agindo nas nossas vidas, porque Deus é assim, mesmo a distância que nos separa, o Deus Todo-Poderoso nos une e faz o mover dele agir em nossas vidas. Lê, meu filho. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Glória a Deus, aí a confirmação, que a gente não venha ser como meninos. É tanto que se a gente ficar. Hoje em dia é assim, às vezes a pessoa vai numa igreja, vai em outra, chega lá, come alguma coisa, seja a palavra de Deus, né? Mas às vezes a pessoa está ali, a gente não vai citar nome de igreja, nem de A, nem de B, nem de Z. Nós estamos aqui falando da palavra. E nós temos que estar tendo sabedoria divina para saber discernir o que devemos e o que não devemos, né?
e a gente não deve se dobrar às falsas doutrinas e a falsos ensinamentos, que assim a palavra está relatando para nós vigiarmos, né? E aí, às vezes, a pessoa está lá com o que a gente aprendeu, nós devemos permanecer, que é a palavra genuína de Deus sobre nossas vidas, e sabemos que Jesus virá e que os mortos ressuscitarão primeiro, e assim vai. E a palavra de Deus diz que Jesus vai nos chamar pelo nosso nome, nós vamos, e nós não vamos deixar ninguém vir querer mudar isso que a gente já sabe e isso que a gente tem, essa firmeza que Jesus irá nos chamar pelo nosso nome. Nós não vamos nos render, nos dobrar às falsas doutrinas, né? Então, está aí aberto para os irmãos ir falando, senão daqui a pouco já dá 8h30, né? Ninguém fala nada. Bora? Glória a Deus. O trecho aqui me lembra, no caso aqui, a informação de que, assim, ó, a gente tomar cuidado que surgirão falsos professores também, né? Falsos. Ele tem aqui, ó, se tem, ó, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, né? Falsas pessoas que estarão ali, né, nos guiando, né? E aí ele corre um risco aqui, eu acho que todo mundo corre esse risco, né? De, ó, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Então, pessoas que foram resgatadas por Deus, né? Adquiriu conhecimento da palavra, né? Mas em algum momento foi tomado pelo ego, né? Criou a sua própria Bíblia, a sua própria palavra, né? E, e aí depois ainda fez comércio com ela, né? Fala aqui depois, né? Ó, né, trazendo sobre si repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, né, será infamado o caminho da verdade, né? Então será, né, desviado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, né? Então, né, movido pela vontade, pelo dinheiro, né? E farão comércio de vós, né? Então, ainda, né? Com palavras fictícias para eles, o juízo lavrado, né? Ao longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme, né? Então, que todos nós aqui tenhamos muito cuidado com isso, né? Porque a gente vê que é realmente muitas pessoas acabam caindo na tentação, né? E querendo fazer, bom, se desviando, né? E até mesmo não vale a pena citar nomes em nada, mas outro dia, e assim, também, quem sou eu para apontar o dedo para alguém? Mas outro dia eu vi alguém mandando um vídeo sobre um curso para reconciliação de casais, né? Como se fosse para orientação de casais, e fazendo uma brincadeira muito de mau gosto com a questão, bom, falando, né, da palavra, trazendo que era algo cristão, mas de uma forma muito, de uma forma, usando libertinagem com a relação do sexo, sabe? Não, aqui em casa eu e minha esposa todos os dias, não sei o que e tal, mas de uma forma muito, para mim, eu considerei muito vulgar, sabe? E, e dando uma cara de que, ó, isso aqui é de Deus, né? Então, tenha cuidado para, né, para lidar com a palavra de Deus, né? Porque, bom, enfim, quem vai julgar é Deus, não sou eu. Mas eu acho que é um exemplo aí para a gente tomar atenção em relação a como lidar realmente, para que a gente não, né, não pratique algo que não esteja alinhado com os princípios cristãos, né? Fábio, ainda bem que você foi rápido e tirou, porque eu nem consegui ver esse vídeo aí. Graças a Deus. Mas cara, a gente tem que tomar bastante cuidado, viu? Você vê cada dia mais por conta da internet, né? Muita coisa tem sido exposta aí na rede social. E nunca foi tão fácil de ter informação, né? E ao mesmo tempo é ruim, é bom e é ruim, né? Porque informação falsa também.
Estava tentando achar aqui uma coisa que me chamou bastante atenção. Eu vou fazer uma releitura aqui para ver se eu consigo chegar até onde eu queria falar. Mas aqui Deus está falando a partir do Deus, portanto, que o Senhor. Aí ele vem aqui, ó. Ele primeiro dá esse alerta, né, sobre o que você trouxe agora, sobre os falsos profetas e tudo. Depois ele vem e fala: Vemos, portanto, no versículo 9: Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provocação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que conhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidas pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em suas transgressões foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana, e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria chegar nisso aqui, ó. Tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele fala que tudo que eles podem trazer, né, de errado para a gente e nos ensinar, mas ele deixa aqui uma dica, ó. Tendo escapado das contaminações do mundo, por meio de quê? Por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, ele traz toda esse capítulo que é bem forte, né? Sobre essas pessoas que induzem ao erro e as coisas que induzem ao erro, mas ele deixa uma dica aqui no final. Qual a forma de escapar, né? A forma de escapar está aqui. Tendo escapado tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E um pouco mais acima, ele fala aqui no 18: Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocação, e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade. É engraçado, né? Essa juventude de hoje em dia prega muito sobre isso, né? Sobre a liberdade. Não, porque temos que ser livres, o meu corpo, minhas regras e, enfim, toda essa qual a palavra, toda essa pregação de hoje que eles têm, né, sobre a liberdade. Aí você vê aqui que isso aqui é uma sedução, né? A escuridão das trevas lhe está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção,
pois o homem é escravo daquilo que o domina. Meu, que capítulo forte, hein? Entrar Pois é, aqui muito Lucas. forte, Lucas. Amados, eu preciso sair daqui a uns 10 minutos, eu tenho que sair. Eu só queria fazer um pequeno comentário aqui com vocês a respeito dessa palavra aqui. Muito interessante. E me veio à mente agora uma lembrança que eu tive quando novo convertido. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguma coisa celestial. Deus me mostrou na igreja um anjo. Eu estava no culto, e de repente eu vi um anjo na igreja. Ele é enorme. Eu acredito que ele tinha mais ou menos uns 2,5 metros de tamanho, calculando o tamanho do anjo. Em cima do púlpito, ó, a asa dele subia e descia, assim, devagarzinho, assim, ó. Você sabe que você vê isso na igreja, irmão? Você está no culto assim, de repente você vê um anjo em cima do púlpito. Uma coisa assim que eu fiquei assim impressionado, mas foi como um reflexo, sabe? Como se fosse um. Eu parei e fiquei estarrecido assim, ó. Aí não vi mais. Mas aquele momento ficou gravado na minha mente que eu nunca esqueço, irmãos. Uma coisa tão linda assim, tão maravilhosa, eu não esqueço nunca. Deus me deu essa oportunidade de ver um anjo. Ele é maior que a gente, eu calculo que ele tem mais ou menos 2,5 metros de tamanho. Parado no ar assim, ó, e aquelas asas, como se fossem as asas de uma águia, planava no ar assim, ó. E o pastor estava pregando lá. E eu olhei assim, meu Deus do céu, que visão extraordinária. Uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. Deus não dá, irmão, essa oportunidade. Quando você está realmente em espírito, quando você busca Deus de todo o vosso coração, você tem experiências com Deus assim magníficas, mas experiências tremendas mesmo. Já contei o testemunho para vocês do banco, tanto testemunho que eu tenho para contar para vocês. Nessa época, meus amados, eu morava aqui na chácara, em Ribeirão Pires, aqui, estava aqui por um tempo, e eu peguei meu carro, era o final do Campeonato Brasileiro, era a final Palmeiras e Vasco, e eu gostava de futebol demais, mas naquele dia eu desliguei a televisão e fui para o culto, que cobrava 6 horas, lugar distante de onde eu morava, mais ou menos uns 50 quilômetros de distância. Mas quando chegou aqui no Ruiz Ramos, aqui em São Bernardo, caiu um temporal, irmãos, um temporal tão grande que inundou toda a estrada. E eu fiquei preso na inundação. E o que aconteceu? Entrou água dentro do meu carro, dentro do escapamento, e, e, e o motor travou. Deu aquecimento, né? Eu não sei como é que fala agora, mas eu sei que o motor travou. E eu fiquei preso ali no meio do congestionamento, não consegui ir na igreja. Eu falei, Senhor, como é que pode acontecer um negócio desse comigo, meu pai? Mas aconteceu, amados. Naquele dia eu não consegui ir para a igreja. Voltei para casa de guincho que levou meu carro para casa. Era um carro zero que eu tinha comprado há poucos meses. E eu não consegui ir para a igreja. Eu questionava, né? Perguntava para Deus, por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu comigo isso? Era final de ano, véspera de Natal. Eu lembrei de você, Fábio, porque aconteceu exatamente comigo o que aconteceu com você, quando te cortaram do devocional. Aconteceu isso comigo.
Os irmãos tinham combinado na igreja de ter o culto de Natal. Eles iam fazer todo mundo junto. E eu peguei minha esposa, minha filha Diane, que era pequenininha de colo. Peguei um táxi, saí de Ribeirão Pires, fui até a igreja do pastor Frão, o James sabe onde é que é. E chegando lá não tinha ninguém. A igreja estava fechada. O que eles haviam combinado, eles mudaram de ideia e não me comunicaram. Aí eu pus a mão na cabeça e falei, meu Deus do céu. Voltei para casa. No mesmo táxi que fui, voltei para casa. Mas naquela noite, amados, eu cheguei em casa, eu e minha esposa chorando. E a gente se perdoou, sabe? Aquele dia foi um dia assim, uma coisa assim tremenda que Deus fez conosco. Eu não entendia, mas foi uma lavagem. Nós começamos a nos perdoar tudo que nós tínhamos feito de errado em nossas vidas. Nós chegamos diante de Deus, de joelhos, chorando, e pedimos perdão por tudo que nós havíamos feito de errado, um perdoando o outro. E passamos a noite de Natal ali em casa, eu, minha esposa e minha filhinha, só nós três. E a Diana era de colo ainda, ela estava com pouco menos de 1 ano de idade. Mas eu passei por isso, amados. Eles me cortaram, não sei por que, de repente, eles me excluíram da igreja. Uma irmã lá, profetizou que eu ia descer a sepultura e não ia subir. Pode um negócio desse? Um novo convertido? Eu falei, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Me cortaram. Porque eu era uma pessoa nova na fé e tinha ainda as ligações com a Igreja Católica, sabe, aquelas coisas que... E eles não aceitavam de forma nenhuma, me repreendia e eu ficava assim, sem entender, mas eu não conhecia nada, eu era um menino, uma criança na fé. E passei por isso, Fábio. Fui desprezado, fui lançado fora. Mas eu fiquei firme, irmãos, em Cristo Jesus. Eles abriram uma igreja, e não demorou 3 meses, a igreja fechou. E eu estou hoje, até hoje, vivo, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Eles haviam profetizado que eu ia morrer, nos próximos dias, nos próximos meses. Ele falou, nos próximos meses você vai descer a sepultura e não vai subir. Como é que uma pessoa fala de uma coisa dessa para outra pessoa? Aquilo ali foi o... Irmãos, eu passei dias terríveis. Eu não consegui entender o que que... Mas Deus mostrava as coisas para mim, sabe? Deus mostrava. E tantas coisas que Deus mostrou para mim me fez eu firmar na fé. Estou aqui até hoje já. 28 anos se passam que eu estou servindo o Senhor. Nunca me desviei do caminho dele. Estou firme aqui, ligado na videira. Mas a gente passa por isso, irmãos. A gente passa. Deus permite que essas coisas aconteçam conosco, que é para a gente se manter de pé. Porque é Deus quem nos sustenta. É Deus que nos segura. Então a gente vê tanta coisa acontecer na vida da gente, amor. Eu lendo esses três versículos que eu li aqui, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, o tal faz também servo. Então, quando alguém vence alguém, faz dele um escravo, domina ele. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor, Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então a palavra de Deus fala que se você conhece a palavra,
e você volta para o mundo errado, praticar aquilo que você praticava antes, você fica 7 vezes pior. Vem 7 demônios sobre você e o seu estado fica 7 vezes pior do que você era antes. Então nós temos que nos apegar e não voltar para trás, não olhar para trás. Quando a gente pega no arado, não é para olhar para trás, é olhar somente para Jesus. Porque melhor fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo e se desviarem do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espanjadouro de lama. Então a pessoa fica pior do que era antes. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, precisamos falar para as pessoas: olha, você está entrando num caminho que não tem volta. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você não tem volta para você. Entendeu? Não tem. É seguir agora Jesus. Aconteça o que acontecer com você, passe pelas provas que forem, você tem que permanecer firme na presença de Deus. Porque se você desviar do caminho do Senhor, você está no mato sem cachorro. Como diz o mundo aí. Você está no mato sem cachorro. Porque vem outros espíritos piores do que aqueles que atuavam em você e agir em você, e você fica pior. 7 vezes pior. Então, amados, nós temos que olhar somente para Jesus, temos que nos fixar somente em Jesus e aprender cada vez mais dele, porque não tem volta, não tem volta, não tem volta. Amém, amados? Eu vou precisar sair, mas vou estar ligado. Vou estar ligado aqui em vocês, tá? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Mas fique com essa daí. Deus vai mostrar muitas coisas para vocês ainda. Vou mostrar muitas coisas. Eu tive essa oportunidade de ver um anjo. Eu tive. Graças a Deus. Coisa mais linda, amados. Eu vi com esses olhos que a terra um dia há de comer. Eu vi um anjo. Coisa mais linda. Amém? Amém. Deus abençoe, amados. Eu Deus, preciso amado. sair agora. Amém, obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. São testemunhos fortes e ricos. E que o nome do Senhor seja enaltecido e glorificado agora e para sempre. Eu também me arrumei que eu vou ter que sair, né? Eu estava rapidinho, mas nós estamos aqui na presença de Deus e Deus ainda quer falar conosco ainda, né? O Lucas estava falando, né, de... Hoje, existe pessoas, filho, que fala de atrair, para atrair jovens, fica procurando um enfeite na questão de atrair jovens. Jovem tem que ouvir a mensagem como deve ser ouvida, a mensagem da verdade, a mensagem que liberta. A gente não tem que passar a mão sobre a cabeça e também não ser ignorante com o nosso irmão, né? Somente na fé, que a gente deve ser misericordioso, e a Bíblia relata o que a gente não gosta que nos façam, que a gente não deve fazer ao homem, né? E olha o que foi que o irmão Mário passou, né? Pela a situação que ele passou, mas Deus foi com ele. Ele foi humilhado, mas o Senhor foi lá e exaltou. E até o dia de hoje ele está em pé, está firme, porque o Senhor é com ele. O Senhor, ele é conosco. E a gente nós devemos ficar com a sabedoria divina de Deus e o discernimento para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. O irmão Mário, ele viu um anjo, né? Então, glória a Deus. E eu cheguei a ver um pássaro, que não existia um pássaro igual aquele na face da terra, branco. Ele tinha uma semelhança, eu tive a sua semelhança, uma ligeira interpretação, que seria uma pomba. E veio sobre a cabeça do pastor, mas quando ela descia, não era de um pastor
da igreja, uma igreja que não precisa falar o nome. E essa pomba, ela via e descia, esse pássaro lindo, ele resplandecia, e ele vinha sobre para pousar no pastor, mas ele não conseguia, a pomba não conseguia. O movimento que o pastor fazia, a pomba não conseguia descer sobre aquele pastor, e ela ia-se embora, voava. Eu contei isso para ele e ele chorou tanto, porque só era ele e Deus, né? Deus não me revelou nada, nem me falou nada, porque há de quem que disse que foi o Senhor que falou, se o Senhor ter falado. Mas o pastor entendeu que eu chamei ele em secreto, conversei com ele, e ele sabia o porquê. E cabe a Deus, cada um tem que se examinar para poder participar da mesa de Cristo. Cada um examine a si mesmo para não comer errado, participar do corpo, do pão e do sangue de Jesus Cristo. E ficarmos alerta, né? Porque sabemos, aí está registrado na palavra, o irmão já leu aí, né? Que quando a pessoa que está na presença de Deus, que retorna, é como se fosse o cão comendo seu próprio vômito. Você vê uma porca, você pegar um porco e for dar banho nele, ele vai sair dali da sua mão, depois do banho vai se jogar na lama de novo. Então, porque a prática do pecado é muito terrível. Quando a pessoa se limpa, tem que se limpar mesmo. Será limpo, seja limpo, sempre limpo. Porque quando a gente volta, a pessoa volta, que aceita Jesus, que depois sai, eu te digo, eu aqui, sou a prova viva. Eu fui comer do vômito, eu fui me lamear, por isso que eu digo, como eu falei lá na igreja, que Jesus, que Deus me abraçou, Jesus me tirou da lama, Jesus me tirou da lata do lixo, e hoje eu estou aqui para dizer que só o Senhor é Deus, e não existe Amém. outro caminho, não existe outra solução, que nós devemos estar sempre firmes no Senhor e vigilante contra as falsas doutrinas, quanto os falsos profetas, quanto os falsos doutores que houve e que há, está vendo? Sabe o que é agora? O falso profeta, ele vem com força para agradar, vem com aquelas palavrinhas para poder agradar os próprios escolhidos, assim a palavra relata. E vamos ficar vigilantes diante de Deus para não sermos enganados pelas falsas doutrinas, pelos falsos profetas. Nós não devemos nos dobrar a essas coisas e ficar firmes e constantes aonde a gente foi chamado, né? Você vê que tem alguma coisa que está errado, peça sabedoria divina a Deus e vá conversar com Deus, porque é assim que Deus quer da gente, né? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e todo mundo está aí para falar, né? Glória a Deus. Bom dia. Dia. Eu queria, quando eu estava ouvindo o testemunho aqui do seu Mário, é, a respeito dos falsos profetas, a pessoa pode até ter sido, ela foi, eu acho, né, um falso profeta para ele, porque ele continua vivo, mas ao mesmo tempo também pode ter sido uma interpretação errada, porque ele desceu à sepultura quando ele era novo, ele falou de convertido. Então Deus deve que estava falando para a pessoa e a pessoa não soube interpretar para falar para ele, porque eles eram mal com seu Mário. Talvez porque já viam a luz grande que tinha nele, e então falaram errado, entendeu? É porque o seu Mário pode ter morrido para o mundo, e a interpretação deles, eles colocaram para a realidade que ele ia descer a sepultura e voltar um novo homem e brilhar. Eu acredito que é isso, por isso ele está vivo e tem tanta experiência e viu já até parte da glória de Deus, porque eu acho que quando você consegue ver um anjo desse tamanho, é parte da glória de Deus, porque, nossa, deve ser muito fabuloso, deve ser assim muito forte, né? Então Deus já sabia o escolhido que ele é. Então, estava mostrando e dizendo que ele ia morrer para esse mundo, que ele ia viver para Deus, que ele ia viver num mundo diferente, o mundo que Deus já começou a revelar para ele. Então, eu acredito que muitas das vezes as pessoas podem até ter eh, a visão, mas interpreta errado, sabe? Então,
E também tem pessoas, né, que usam a palavra de Deus para beneficiar a situação que estão, mas no caso dele eu só queria falar que é isso que eu estava sentindo, né, é que muitas vezes acontece, a gente recebe falsas profecias e o fato da gente querer tanto acreditar ou tá ali no meio daquele povo ou tá com aquela pessoa, você crê e você é prejudicada. E ainda bem que seu Mário não creu e Deus cuidou dele. Porque quando você crê e recebe uma má palavra, é que você vai mal. Então a gente tem realmente que tomar cuidado com as palavras que a gente recebe. Eu era bem emocional e também acreditava muito em palavras quando um pastor, uma pessoa assim que fala que tem Deus, às vezes até uma pessoa que você não conhece, igual você tá numa igreja, vê uma pessoa diferente, você não sabe os caminhos que ela pisou e ela vem te dar uma profecia. Uma vez eu recebi na casa do meu cunhado, porque ele tinha casa grande, tinha espaço, e eu conheci um pastor por telefone. E foi uma época que eu estava bem vulnerável, bem emocional. E ele falou: Ah, eu estou indo aí para Massachusetts, preciso de um lugar. Ele era da Flórida, para ficar, para poder visitar umas igrejas que eu vou. E eu falei: Oh, sim, eu posso falar com meu cunhado e arrumamos a casa para ele ficar lá, né? E de repente ele chegou, e chegou com a família e falou: "Olha, resolvi trazer a família", que era a esposa e mais a filha. E falou que ia ficar só uma semana, e de uma semana foram 3 meses. E porque a gente orou para ele sair da casa ainda. E então, nesse período, ele ia pregar nas igrejas e voltava. E depois ele ficava contando como foi, e tirando vantagem, sabe. E aí essa pessoa falou: "Ah, não, quando você vê a pessoa emocional, você fala o que você acha que ela quer ouvir, que ela vai acreditar e vai ficar grata a você e vai dar dinheiro para você". Então, quando ele falou nisso, foi que a minha ficha começou a cair, sabe. E aí também, só que não foi tão bom eu ter ouvido isso, porque eu comecei a desacreditar, sabe. Mas daí hoje, quando eu comecei a ter mais conhecimento, você tem que ter intimidade com Deus, você tem que pedir para Deus te mostrar a verdade, que às vezes você não precisa de um profeta, de de uma pessoa que seja achegada a Deus, para você ouvir a voz de Deus, porque Deus pode falar com você mesmo, igual como ele fez com o seu Mário, mostrou o anjo, com certeza Deus fala com o seu Mário o tempo inteiro, porque ele tem essa intimidade, porque ele busca essa intimidade. Então a gente precisa estar mais confiante com Deus, mais íntimo com Deus, para você ouvir Ele falar com você mesmo, que não precisa ser através de outras pessoas, porque as pessoas são enganosas, a própria Bíblia fala, o homem é enganoso, entendeu? Então, se você não estiver ligado com Deus, vai agir como esse pastor que eu conheci, entendeu? Porque tem muitos falsos por aí que eles fazem disso um business na vida deles, entendeu? Era isso só. Eu gostaria Putz, eu de tive a colocar mesma um. impressão. Desculpa, Pode gente. falar, Lucas. Não, Pode falar, pode falar. eu tive a mesma impressão que ela a respeito do que da profecia do seu Mário, entendeu? Eu acho que talvez aquela mulher, talvez ela pode ter sido usada assim, e a interpretação de descer a sepultura e não voltar mais pode ter sido hum, como se fosse uma alusão a algo, mas não à morte física, né? Mas aí não, aí tem que pedir discernimento a Deus mesmo. Mas é, se ela foi usada, tem que provavelmente pode ter sido a respeito da vida mundana do sumário, né? De descer a sepultura e não voltar mais, no sentido de você não voltaria mais, né? Mas aí, assim, é bem complicado, teria que ter pedido discernimento para Deus. Mas isso que a Ruth falou é verdade. Toda vez que nós recebemos uma palavra de
seja lá de quem for, é, nunca digam amém. Primeiro vocês falam com Deus, Deus, se essa palavra for de ti, se isso for do Senhor, o Senhor confirme no meu coração e o que o Senhor me mostre. Porque realmente a gente não sabe, né, se aquilo é de Deus ou não. A pessoa às vezes pode estar errando no que está fazendo. E misericórdia pela vida desse cara aí, que é um miserável, né? Que fez e falou isso aí pra você, Ruth. É um miserável. Misericórdia da vida desse cara aí. Vocês me ouvem bem? Sim, pode falar, gente. Ouve bem? Eu não sei se o som está vindo pelo... Tá ótimo. Hein? Tá, obrigado. É, tudo que que nós dissermos a esse respeito, inclusive o que eu vou falar também, não passa de elucubrações, né? Porque somente Deus é o conhecedor da verdade, de fato, de que realmente aconteceu. A gente pode conjecturar, pode deduzir. Como você bem falou, a gente tem que pedir orientação ao Espírito Santo. Mas, a bem da verdade, eu me lembrei aqui de uma passagem que me traz uma outra explicação sobre esse tema. E pouco importa o que de fato aconteceu, mas essa palavra que eu vou ler para vocês aqui, eu acho que isso realmente traz um ganho muito grande para nós, que já pecamos muito, talvez hoje um pouco menos, mas que ainda vamos, infelizmente, cometer muitos erros na nossa jornada. Primeiro, eu me lembrei de uma passagem de, do rei Isaías, se não me engano. O rei Isaías recebeu o profeta, que Deus enviou o profeta para dizer para Isaías: arrume a sua casa, que você vai morrer. Isso está no livro de Isaías, capítulo 38. Naqueles dias, desculpa, Isaías é o livro, tá? É o rei Ezequias. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te que peço-te de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas. Eis que acrescento sobre os teus dias 15 anos. Além disso, livrar-te-ei das mãos dos reis da Assíria, a ti e a esta cidade, acamparei nessa cidade, e isto te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá essa palavra. Isso foi um caso. Deus, ele é soberano para fazer o que ele quiser para abreviar os nossos dias ou para estendê-lo. E tem uma outra palavra aqui também maravilhosa que eu senti no coração de trazer também, que está em Ezequiel, capítulo 18, versículo 21. Se um homem mau parar de pecar, se guardar as minhas leis, e se fizer o que é certo e bom, não morrerá. É certo que viverá. Todos os seus pecados serão perdoados, e ele viverá porque fez o que é certo. Porém, pensam que eu gosto de ver como um homem. Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta o Senhor Deus. Não.
Eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. Mas se um homem correto deixar de fazer o bem e começar a fazer todas as coisas más e vergonhosas que os homens maus fazem, será, será que ele continuará a viver? Não. Nenhuma das boas ações que ele praticou será lembrada. Ele morrerá por causa da sua infidelidade e dos seus pecados. Então, aqui, isso faz muito sentido para mim, sabe? Quando nós vivemos longe de Deus, a gente comete muitos pecados, a gente perverte o juízo, a justiça, nós corrompemos a nós mesmos e aos outros. Olha, nós sem Deus, meus irmãos, é só por misericórdia mesmo, né? Então, o que nos sobra? Realmente, talvez a morte mesmo. Mas num processo de arrependimento, quem sabe quantas lágrimas sobrevieram, quanto temor, o quanto arrependimento veio após essa palavra que meu pai recebeu. Será que essas lágrimas e esse arrependimento não fez com que Deus olhasse com misericórdia e cumprisse essa palavra que está aqui em Ezequiel? Só ele que sabe. Será que esse profeta realmente não falou da verdade, foi Presente para falso? você. Somente Deus é quem sabe. Mas o que nós podemos ter certeza em nosso coração é que se um homem mau parar de pecar, se guardar as minhas leis e se fizer o que é certo e bom, não morrerá. É certo que viverá. Todos os seus pecados serão perdoados e ele viverá porque fez o que é certo. Amém? Eu só que queria contribuir um pouquinho aí com todos. James citou bem, assim, porque a gente nunca sabe o propósito, né? O pai citou aí as questões de. Porque no íntimo, quando a gente está passando por aquele furacão, o que vem na nossa mente é sentimento de rejeição, né? Sentimentos, né, que são dolorosos, que traz muita dor, mas aquela dor foi edificante na vida dele, né? Fez com que ele pudesse realmente ter rompido ali, né? A questão do arrependimento, né? Das orações, da gratidão, né? Porque ao invés de ele talvez chegar em casa e ficar murmurando, né? E ficar ali, né, amaldiçoando as pessoas, né? Ele teve um coração bom e sincero para se arrepender, não daquilo em específico, mas se arrepender dos pecados, né? Né, sabe-se lá, só Deus sabe, e ele, né, sabe, né, do que era que ele estava ali no coração dele naquele momento, mas aquilo trouxe, acho que aos olhos de Deus, como o James falou aí, a misericórdia de Deus aí sobre a vida dele e tem se tornado esse homem, né, esse homem de Deus aí que nos últimos aí, sei lá quantos anos de convertido aí, mas né, muita bênção na vida de muita gente, né? Sobre aquilo que aconteceu com a dona Ruth, é triste, né? A gente vê pessoas se aproveitando da palavra, né? Se aproveitando da palavra de Deus. E que a gente possa realmente estar atento, né? Estar alerta, né? Para esse tipo de situação que muitas vezes não é fácil. Mas Deus usa, né? Mas Deus usa pessoas que fazem isso para falar com a gente também, né? E que esse homem, né? As pessoas que fazem isso possam encontrar realmente, né? o- Possa encontrar, a verdade seja revelada para a vida dela, né? Que ela possa se redimir disso, né? E encontrar paz de Cristo realmente, porque é triste ver a pessoa se desviando, né? Uma pessoa que é conhecedora da palavra, né? E tem o conhecimento e acaba utilizando, caindo em avareza mesmo, né? Tentações aí para sustento próprio, né? E a verdade liberta, né? Que essa pessoa ela possa se entregar a Deus e pedir perdão, né?
O seu Mário, só quer falar alguma coisa? Recebi uma notícia aqui, agora há pouco, ontem à noite, eu esqueci até de falar para vocês, quero que incluir nas orações um filho meu na fé, sofreu um acidente aqui na Intibiriçá, acabou com o carro, capotou 3 vezes. Meu filho na fé. Ele vinha do trabalho com mais 3 funcionários dentro do carro, na Intibiriçá, e bateu na roda de um caminhão, cara, de frente. O carro dele capotou 3 vezes. Acabou com o carro. Mas eles estão vivos, não morreu ninguém, estão todo quebrado, tudo escoriado, braço, perna, os caras estão quebrados, mas estão vivos. Graças a Deus não morreu ninguém. Essa vida não é fácil, não, varão. Tem coisas que, do nada, tá tudo bem com você, de repente, a casa cai. São tantas as coisas que acontecem, amados, que a gente fica assim, sabe? Sem entender o trabalho de Deus. Louvo a Deus, amados, por estar vivo e todos os dias da minha vida, irmãos, estive na presença do Senhor. Não tem lugar que eu vá, que eu não vá, que eu não fale do Senhor. Que eu não testemunho do Senhor. Não tem. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Quando você tem um chamado, você tem que seguir em frente, sabe? Agora eu parei aqui para esperar minha filha e o rapaz aqui. Eu entreguei mais ou menos uns 15 devocionais. Esse livrinho aqui chama Boa Semente, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Eu distribuí aqui para 15 pessoas que estão aqui ao meu lado. Glória a Deus. É o evangelho, irmão, sendo pregado, viu? É o ID. ID por todo Segundo. mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso é o ID. Que Deus te abençoe sempre, te fortaleça, irmão Mário. Que você siga nessa jornada. O Senhor é um bom exemplo para todos nós, exemplo de fé, exemplo de resiliência, exemplo de amor, exemplo de perseverança. E desde já, né, nós já profetizamos que esse rapaz que ficou todo quebrado, como o senhor relatou aí, Deus bota tudo no lugar, porque Deus é o Deus que Com bota tudo certeza. no lugar. E isso é para que a nossa fé seja mais alimentada e seja mais acrescentada, né? O pastor O da nome nossa dele é igreja, Miro, viu? Na hora que vocês forem orar aí, vocês oram por ele. O nome dele é Miro. Miro. Miro, Ok, tá? amém. O que sofreu um acidente. Aham. Ore por ele. Amém. Vai Peço com também Deus, vai oração com pelo Deus. meu neto, minha neta, o Bruno Anote, Fábio. e a Beatriz. Bruno e Beatriz estão precisando muito de oração. Ok, o Fábio está anotando. Então, Max, ontem na nossa igreja, o nosso pastor estava falando, lemos sobre Hebreus, o livro de Hebreus, e o pastor estava falando sobre nós, sobre responsabilidade, sobre a gente ter compromisso com a obra, né? E isso é muito forte para a minha vida e passo isso para vocês também, né? Que venhamos ficarmos firmes no Senhor e termos responsabilidade com o que Deus colocou em nossas mãos e podemos servir a Ele em espírito e em verdade. O pastor estava falando sobre a disciplina de Deus para o nosso bem. Ele contou, irmãos, sabemos que no mundo teríamos aflições,
É, Mário, fecha seu microfone um pouco aí, Mário, por favor. E, e sabemos que o homem está sujeito a cair, mas ele levanta, porque Deus assim o quer, que ele levanta e ele levanta. E voltar a comer o vômito, e voltar a ser porco de novo, voltar para a lama, isso não é de Deus, mas sim do homem que voltou de novo a comer isso. O pastor estava contando. O pastor estava contando que ele foi ministrar a palavra lá em Santo Antônio de Jesus, na cidade aqui da gente, na Bahia. Ele foi no centro de recuperação. E quando ele chegou lá, ele se deparou com um pastor que estava lá internado. E o pastor chegou e falou para ele que ele caiu por causa da droga, então, cheirando muito pó, muita cocaína. Ele não conseguiu dar continuidade à ministração da palavra de Deus na vida dele, né? E aí ele foi para aquele ponto, chegou a tal ponto de cair no centro de recuperação. E eu tenho a certeza que esse pastor lá, ele vai ser liberto e através de Deus libertar ele, ele vai conseguir pregar o evangelho ali, que às vezes, irmãos, eu acho assim, que existem situações que a gente não pode ir, Deus envia outros no lugar da gente, né? Quando eu vejo testemunho no presídio, que a pessoa vai para o presídio por um ato que aconteceu e ele vai parar lá que era crente, eu acho que Deus tem propósito em todos, né? Então, Deus lá, com aquela prisão dele, ele pode ser resgatado por Deus e ele usar da palavra de Deus lá dentro para resgatar em outros, né? Então, o amor de Deus é tão grande por nós que ele não quer que ninguém se perca, seja quem for, de 0 a 100 anos. Sabemos que as crianças é o reino de Deus quando ela não conhece a maldade. São o reino de Deus. Desde quando a criança passa a conhecer a maldade, já não passa a ser aquele reino de Deus. E aí agora vem o conhecimento real da palavra, mas Deus não quer que nenhum se perca. O amor de Deus foi grande e ele não quer. E Deus está querendo pressa de nós, antes que os falsos profetas venham e acolham essas almas. Então, Deus tem pressa de nós. Em nome de Jesus, estamos aqui. Se os irmãos têm alguma coisa mais a falar, pode falar em nome de Jesus. Meu Pai, Pai amado, Senhor Jesus Cristo, toda honra e toda glória a Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã maravilhosa, Senhor, por estarmos reunidos aqui, Pai. Recebendo, Senhor, recebendo mais a Sua semente, Senhor, mais a Sua palavra, Senhor. Mais conhecimento, Senhor, mais luz, Pai, do Seu Espírito, Senhor Jesus. Obrigado, meu Senhor, por todas as orientações, Senhor, por todos os testemunhos, todo o suporte, Senhor, que nós recebemos aqui um do outro, Senhor. Obrigado, Pai, por todo o amor que é derramado nesse devocional, Senhor. Por toda a luz, Senhor, por iluminar nossos caminhos, iluminar nossos pensamentos, Senhor. Confirmar, Pai, a todo momento, Senhor, que o Senhor é o soberano, Pai. O Senhor é tudo na nossa vida, Senhor Jesus. Que possamos, Pai, a todo momento estar prostrado a Ti, Senhor. E ouvindo, Pai, tendo discernimento, Senhor, tendo discernimento para entender, Pai, tendo discernimento, Senhor, para compreender e exercer, Pai, a Sua vontade, Senhor Jesus. Pai, peço a Ti, Senhor, que o Senhor visite nesse momento, Pai, o rapaz, Senhor, o Miro, Pai, e os amigos deles que estavam no carro, Pai, os colegas de trabalho, Senhor, que sofreram um acidente, Senhor Jesus. Que o Senhor derrame a Sua misericórdia sobre a vida deles, Senhor Jesus. Que o Senhor derrame, Pai, a cura, Pai, a cura física, Pai, emocional, Pai, espiritual, Senhor Jesus. Que o Senhor cuide deles, meu Senhor. Que o Senhor restaure a vida deles, Senhor. Que o Senhor derrame a sua graça sobre a vida deles, Senhor Jesus. Restaurando cada célula, Pai, cada osso, Pai, cada parte do corpo deles, Senhor. Que eles possam, Pai, estar fortalecidos na fé, Senhor. Fortalecidos na sua palavra, Senhor. Que não haja nenhum momento de murmúrio, Senhor. Não haja sentimento de desesperança, Senhor.
não haja um sentimento de reclamação, Senhor, que caia por terra, Pai, qualquer coisa, Pai, que queira desanimá-los, Senhor Jesus. Que eles estejam fortalecidos, Pai, e possam, Pai, refletir, Senhor, refletir na Sua palavra, Senhor. Que o Senhor traga edificação na vida deles, Pai. Que eles possam, Pai, através desse momento, Pai, esse momento de dor, Senhor, ser fortalecidos, Senhor, ser fortalecidos no Seu amor, Pai, encontrarem um propósito nisso tudo, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor continue protegendo a família deles, Pai. Protegendo, Pai, os familiares, as pessoas que estão ali suportando ele, Pai, que os médicos estejam presentes, Senhor, cuidando de cada um deles, Senhor Jesus, de todas as pessoas que estão envolvidas nisso, Senhor. Peço a Ti também, Pai, que o Senhor visite o Bruno, Senhor, que o Senhor olhe pela saúde dele, Senhor, cuide dele, Pai. Cuide do Bruno, Senhor, restaura a vida dele, restaura as células do corpo dele, Senhor. Que nenhum mal se aproxime dele, Senhor. O mesmo para Beatriz, Senhor. Proteja a Beatriz, Senhor, de qualquer mal, Senhor. Cuida dela, Senhor. Coloque no seu colo, Pai. Traga sua proteção sobre a vida dela, Senhor. Derrama graça sobre a vida deles, Pai. Sobre a vida do Bruno e a vida da Beatriz, Senhor Jesus. Que o Senhor continue protegendo, Pai, cada um de nós, Pai, cada um dos nossos familiares, Senhor, cada uma das pessoas que a gente ama, Pai, das pessoas que puderam estar presentes nesse devocional hoje, das pessoas que não puderam, Senhor. Que o Senhor visite a casa de cada um, Senhor. De todas as pessoas, Pai, que estão em necessidade no nosso momento, Senhor. Todas as pessoas que estão na rua, Senhor, que estão passando fome, Senhor. Todas as pessoas que estão em contendas, Pai, que estão passando tribulações na vida deles, Senhor. Que o Senhor traga, Pai, misericórdia, que o Senhor traga piedade, Senhor. Que o Senhor traga, Pai, derrame, Pai, sobre o coração deles, Pai. Que essa oportunidade, Senhor, seja para edificação, Pai. Que através do sofrimento de cada um deles, Pai, seja oportunidade para se aproximar de Ti, Pai, e reconhecer quem é Ti na nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, que nós tenhamos um dia maravilhoso, Senhor. Um dia maravilhoso, Pai. E que o Senhor, Pai, coloque no colo, Pai. No colo, Pai, a família do meu irmão James, Senhor. Que o Senhor proteja, Pai, a família dele, Senhor. Que eles possam estar unidos em amor, Senhor, derramando a graça, Senhor. Senhor, derrame a graça sobre a família dele, Senhor. Proteja, Senhor. E traga muita felicidade, Senhor. Que as crianças possam aproveitar esses momentos, Pai, tão preciosos com os avós, com os tios, Pai. Que o James e a esposa dele possam, Pai, estar preparado para receber com o maior amor, Senhor, possível, dentro da casa dele, a família dele, Senhor. Obrigado, gratidão, Pai. Amém, Senhor. Não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.